você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, comigo para debater os principais assuntos do dia, os jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim. Pois bem, turma, a defesa de Jair Bolsonaro recorre contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de não liberar o passaporte dele para ir à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes indicou que o ex-presidente continua dando sinais da possibilidade de fugir do Brasil para escapar das investigações de uma tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Hoje, inclusive, já tem informação que talvez Michele Bolsonaro vá no lugar de Bolsonaro para essa posse lá nos Estados Unidos. Ô William Travassos, e aí? Bolsonaro teria esse direito? Você acha que o Alexandre de Moraes está pegando muito no pé dele? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Não, eu acho que faz parte do jogo. Os motivos para bloqueio de passaporte são vários, entre eles pendências judiciais com mandados de prisão ou processos em andamento, dívidas em aberto que podem ser cobradas judicialmente, investigações criminais que exigem a presença do indivíduo para esclarecimentos, entre outros, e todos os casos. O bloqueio de passaporte é uma medida preventiva para garantir a presença da pessoa no país, ponto. E a gente sabe que tem aí o processo, é a 4ª vez que isso acontece. Acredito que a gente está esticando a corda e o objetivo é criar uma tensão grande e até mesmo uma crise diplomática. E não tem muito, ô Júnior, ele está dentro do processo. E é um medo, sim, do Bolsonaro fugir, ponto. É isso, ele tá enrolado em todos os processos, né? E a gente sabe disso, ele está dentro dessas investigações e faz parte do jogo. Acho que esse pedido, eles já sabiam, o Bolsonaro já sabia dessa resposta, né? Ele achar que vão permitir que ele vá para os Estados Unidos para acompanhar a posse do Donald Trump. Então assim, amigo, resolve as suas pendências e vamos em frente. Ô Rita Mundim, a sua visão desse assunto, bom dia. Bom dia. É aquele negócio, né, Júnior? Você faz e você tem que pagar pelas coisas que você andou aprontando. É óbvio que por trás disso tudo existe aí um fator político muito forte, mas os processos existem. O Bolsonaro passou a noite, né, numa embaixada, então ele já disse algumas vezes que, se fosse o caso, que ele iria para alguma embaixada. E então ele está simplesmente pagando pelo passado. Então, como disse o William, eu concordo com ele, acerte as contas e vamos ver se essas contas serão acertadas em breve, né? E vida que segue. Mas nesse momento, realmente, pelas atitudes e pelo passado, por tudo aquilo que está na mesa, né? Polícia Federal, a PGR já se pronunciou. Então, eu acredito que o Supremo também vai negar a liberação do passaporte de Bolsonaro para comparecimento na posse de Donald Trump. Pela informação de agora de manhã, que a Michele deve ir no lugar dele, parece que o Bolsonaro já está aceitando, enfim, essa não ida aos Estados Unidos, Marcelo. Bom dia para você também. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, curiosamente, eu vou abrir divergência aqui do William e da Rita, porque eu acho que o Alexandre de Moraes, o ministro, tá muito escancarado que virou uma coisa pessoal, virou uma relação, a insatisfação dele com o ex-presidente Bolsonaro virou uma questão pessoal. Todas as decisões que o Alexandre de Moraes toma, né, em relação ao ex-presidente ou algumas pessoas próximas do ex-presidente, a gente sempre fica com aquela sensação de que é uma perseguição mesmo, de que é uma coisa pessoal que ele não aceita, que o Bolsonaro ainda tem, né, uma força política e vai tentando minar o ex-presidente. Eu não sou especialista em direito, não sei se os argumentos que ele usou, né, de que ele pode fugir, que ele já citou uma vez que poderia ir para a embaixada do Brasil na Argentina, que ele poderia sair para outro país, eu não sei se isso vale ou não. O que eu sei é que todas essas decisões do Alexandre de Moraes parecem um pouco exageradas, porque a gente está falando de um evento de importância global, né, que vai reunir grande parte, né, do mundo político conservador, e é muito normal que os aliados do Trump participem do evento. A gente vai ter mais de 20 deputados, né, inclusive alguns deputados mineiros, Bruno Engler, Nicolas. Então, a presença de um ex-presidente do Brasil num evento desse seria mais do que normal. E eu fico pensando, o Bolsonaro, uma das maiores críticas e ataques que ele sofreu nos últimos anos foi a covardia dele ter fugido para os Estados Unidos depois de perder a eleição. Ele não admitiu participar, né, da transferência do
da presidência para o Lula, fugiu para os Estados Unidos e foi muito criticado por isso. Eu acho que ele perdeu, inclusive, muita força com os conservadores, porque ficou com aquela pecha de fujão. Será que ele ia tentar fugir de novo? Será que, se a gente Marcelo, pensar no país... Naquela época... Oi, perdão, Rita. Ele não fugiu, não, naquela época. Eu digo no ambiente político, né? A crítica política que foi feita a ele... Não fugiu, não. Aí criaram um ambiente jurídico para impedir que ele saia do país. Mas aí agora, né, eu acho que politicamente ficou parecendo que ele correu para não participar da cerimônia de posse do Lula, né? E aí ele foi alvo dessa crítica de que teria fugido. E eu fico pensando, ele tem alguma condenação para ele perder o passaporte? É uma medida preventiva, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro não foi condenado ainda. Ele tem 2 medidas da Justiça Eleitoral que o tornaram inelegível, mas ele não foi condenado ainda. Então, essa história toda, eu acho que o Alexandre Moraes perdeu a oportunidade de mostrar um pouquinho de isenção. Enfim, vamos ver aí se nos próximos atos o Supremo valida ou não essa decisão. Quantos processos o Bolsonaro responde, Marcelo? Há vários. Há vários. Então, como é que você vai liberar? Né? Ele está no meio do processo de uma investigação e a gente sabe, né, que tudo aponta para uma possível prisão do Bolsonaro, uma tentativa de prender o Bolsonaro. Tem vários processos contra ele. Então é uma questão de legislação. Se o cara está respondendo o processo, ele precisa estar aqui para responder pelos seus atos, ponto. E ser absolvido, ele tem a presunção da inocência, está tudo bem. Então faz parte, eu não posso, uma pessoa que está sendo investigada, eu vou falar assim, eu, autoridade, vou permitir que ele vá sair do país. Não tem lógica. O WT, mas isso já era esperado. Mas então você acha que todo mundo que responde a processo tem que ficar preventivamente proibido de viajar? Não. Isso existe. Pera um pouquinho, a gente tá falando... Você tem que ficar aqui para responder, Marcelo. Então, se você for processado, vamos pensar que um político... Você falou mal de um político aí, do PT ou do PSOL, sim, e aí entra com uma ação contra você. Você respondendo um processo de difamação, sim, de calúnia. Você acha normal que você fique vetado de fazer alguma coisa? Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma a investigação que o Bolsonaro hoje sofre é sobre uma tentativa de golpe de Estado. A gente não pode esquecer isso. É um crime contra a pátria, a democracia. Não estou dizendo que ele é culpado, que ele participou disso. Não é isso. Eu só estou dizendo que ele responde a um processo muito sério dentro do nosso país. Lendo o relatório da Polícia Federal, fica muito claro que o ex-presidente atuou para ajudar, para fomentar esse golpe. Só que vai ao conteúdo, ele está dentro do inquérito. Ele ainda é investigado. Não pode ter punição preventiva para investigado. Quando ele for condenado, aí sim, vai ter o passaporte retido, vai ser preso, se for o caso, que parece que o Xandão já está com isso no futuro. Tá, agora, punir preventivamente não é justo. 20 segundos para Rita rematar. Olha, que pena que a Silvana não está aqui, porque ela falaria, gente, isso é um julgamento político. Então, em cima do que o Bolsonaro gerou contra ele, a decisão jurídica é política, mas é uma decisão jurídica política porque ele deu elementos para que o Xandão se pronunciasse dessa forma. Eu não sei, eu acho que, imagina só o Bolsonaro e os Estados Unidos não voltar, o mundo não ia cair em cima da cabeça do Xandão? Aí, ele teria muita dificuldade, sabe, Júnior, de em 2030 conseguir ser eleito presidente. Aí eu acho que a gente tem que separar o seguinte... Isso parece muito Moro com Lula. A relação Xandão com o Bolsonaro parece muito a relação do Moro com Lula. Quando o Lula queria visitar o neto, o irmão que tinha falecido, e o Moro ia lá e proibia, ele estava levando aquilo para a política. Não era uma decisão racional de seguindo a lei. E eu acho que isso a gente tem que criticar, independente de ser Lula ou Bolsonaro.